O debate essencial, liberdade de expressão. Realização, Gazeta do Povo e Ranking dos Políticos. Apoio, Instituto dos Advogados do Paraná, Federação Nacional dos Institutos dos Advogados e Instituto Liberal. Eu sou Marcos Tosi, jornalista da Gazeta do Povo. Estou muito honrado em tê-los aqui conosco. Este encontro, intitulado Liberdade de Expressão, o debate essencial, é uma iniciativa conjunta do Ranking dos Políticos e da Gazeta do Povo. Ranking dos Políticos, aqui representado por seu CEO, Juan Carlos Gonçalves, são nossos e a Gazeta do Povo, representada por seus diretores, Guilherme Cunha Pereira e Ana Amélia Filizola. A defesa da liberdade de expressão sempre foi um pilar fundamental do esforço de advocacy do Ranking dos Políticos e da linha editorial da Gazeta do Povo. Acreditamos que apenas em um ambiente livre o homem pode desenvolver o uso da razão, desenvolver-se plenamente como pessoa e dar sua contribuição efetiva à sociedade, especialmente relevante ao debate honesto e desimpedido de ideias sobre as mais diversas questões. Essa é a razão desse evento. Exercitando-nos no debate, exercitamo-nos na liberdade de expressão e a defendemos em um momento de tantas vacilações quanto aos próprios limites dessa liberdade. Em nome do Ranking dos Políticos e da Gazeta do Povo, e em nome dos nossos apoiadores, FENIA, Federação Nacional dos Institutos dos Advogados do Brasil, o IAP, Instituto dos Advogados do Paraná e o Instituto Liberal, saúdo todos os ilustres parlamentares presentes que carregam a nobilíssima carga de representar todos os brasileiros, né, nossos queridos concidadãos, a quem é especialmente dedicado este evento, e saúdo todas as demais autoridades, tanto públicas quanto do âmbito privado, das mais diversas áreas deste país, que se dispuseram a vir acompanhar este evento e dar-lhe mais brilho. Então, meus calorosos cumprimentos a todos, é uma alegria realmente contar com um público tão seleto e tão qualificado. O objetivo desse congresso é precisamente voltar a refletir sobre os princípios ou subprincípios derivados do próprio reconhecimento e adoção da liberdade de expressão como um pilar da democracia. Essa reflexão, que se pretende pausada, estruturada, parece-nos fundamental. Reavivar o essencial é a melhor contribuição que podemos conceber nesse momento para o país. A partir daí, teremos também luz para avaliar com profundidade esses novos rumos jurisprudenciais. Será que esses novos rumos são compatíveis com a tradição democrática do nosso país? São compatíveis com os princípios que regem a liberdade de expressão nas nações democráticas? As especiais circunstâncias de tensão social justificavam as restrições que decorreram dessas decisões? Eram necessárias para a defesa da própria democracia? Qual a extensão que adotaram, que acabaram sendo configuradas? Como é sabido, não poucos atores sociais, não poucos especialistas, não poucos formadores de opinião interpretaram desse modo, adotaram a tese de que sim, se justificava, era necessário. Têm eles razão? Faz sentido? Nada melhor que um debate livre e desimpedido entre especialistas, tanto nacionais quanto estrangeiros, apaixonados pela democracia e pela liberdade de expressão simultaneamente, algo que sempre esteve integrado junto, mas que, ao que parece, para muitos hoje, se andam um pouquinho dissociados, né? Nada melhor do que pegar pessoas apaixonadas pelos dois aspectos para jogar luz sobre um tema tão caro a todos nós. É isso que nós oferecemos hoje ao país, neste evento. Uma rápida explicação, só aqui metodológica, bem breve. Para enriquecer esse debate, pareceu-nos fundamental ancorá-lo em casos concretos que exemplifiquem e esclareçam os contornos da liberdade de expressão. Os casos que serão discutidos, que foram entregues aos panelistas antes, né, para que pudessem examinar, foram selecionados não por sua especial relevância ou pela consequência social e política que tenham. Então, não se preocupem, não é este o intuito. Foram escolhidos por representarem paradigmas de reinterpretações de princípios tradicionais relacionados à liberdade de expressão. Os organizadores entenderam que é possível identificar padrões
que refletem uma nova interpretação de princípios amplamente aceitos e consagrados pela doutrina. O evento foi estruturado em torno desses princípios ou parâmetros, com cada painel dedicado a um deles. Os casos selecionados não são mais do que uma materialização do tema em discussão, servindo como facilitadores para o debate. Nossa atenção se concentra nos princípios em debate, que vão ser nomeados, né, um a um, eu já menciono todos eles aqui, enquanto os casos servem como catalisadores para a troca de ideias. Os temas que serão abordados. Então, primeiro painel, a existência ou não de situações que justificariam restrições extraordinárias da liberdade de expressão. Bem, eu vou resumir rapidamente agora como vai funcionar a dinâmica desse nosso encontro. São 6 painéis, com a participação em cada um deles de 4 especialistas. Os conferencistas convidados receberam previamente uma síntese do caso, uma cópia da decisão e as questões que devem ser respondidas e, depois, sequencialmente, submetidas ao debate. Em cada painel, o caso será apresentado resumidamente pelo presidente moderador. 2 dos convidados terão 12 minutos para expor sua compreensão do tema e do caso proposto. Na sequência, haverá mais 50 minutos de debates entre todos os 4 painelistas, seguido de um espaço de 10 minutos para perguntas da plateia. As perguntas da plateia, a propósito, devem ser enviadas para o número de WhatsApp que vai aparecer na tela. Para darmos conta do roteiro e para também cumprirmos o horário, a gente pede que as manifestações, as perguntas, sejam feitas por esse canal, o WhatsApp. E vamos começar o nosso primeiro painel. O tema é a existência ou não de situações que justificariam restrições extraordinárias à liberdade de expressão. Convido para subir ao palco Fernando Toller. Fernando Toller é professor de Direito da Universidade Austral em Buenos Aires, onde dirige o Departamento de Direito. Foi criador e lidera os programas de mestrado e doutorado em Direito da mesma universidade. Recebeu seu doutorado profissional em Direito, com honras, na Universidade Católica da Argentina e seu PhD cum laude da Universidade de Navarra. E convido em seguida para subir também ao palco Todd Henderson. Todd Henderson, professor de Direito na University of Chicago Law School, formado inicialmente em Engenharia, com louvor pela Princeton University. Dedicou-se depois ao Direito com formação pela Universidade de Chicago. Especialista nas áreas de telecomunicações, tecnologia e direito regulatório. É uma voz recorrente no debate público americano quando o tema é liberdade de expressão. E convido também para subir ao palco agora Marcel Van Hatten. Marcel Van Hatten, deputado federal pelo Partido Novo do Rio Grande do Sul, é bacharel em Relações Internacionais com especialização em Direito, Economia e Democracia Constitucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mestre em Ciência Política pela Universidade de Leiden, na Holanda, e em Jornalismo, Mídia e Globalização pelas Universidades de Leiden, na Holanda, e Aarhus, na Dinamarca. E agora, Patrícia Blanco, por favor, pode subir ao palco. Patrícia Blanco, presidente executiva desde a fundação do Instituto Palavra Aberta, tem uma atuação destacada na área de comunicação e relações governamentais desde 1990. Integra a Comissão Permanente de Liberdade de Expressão e do Conselho Nacional de Direitos Humanos, o Conselho de Comunicação Social do Congresso e o Conselho de Ética do CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. E, como mediador deste primeiro debate, Guilherme Cunha Pereira. Guilherme Cunha Pereira, presidente executivo da Gazeta do Povo, é doutor e mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, idealizador, coordenador e professor do curso Master em Jornalismo para Editores para capacitação das lideranças nas redações dos veículos de comunicação do Brasil e países vizinhos. Passo a palavra agora para Guilherme Cunha Pereira. Damos início ao nosso primeiro painel sobre o tema se existem ou não situações extraordinárias que justificariam uma restrição à liberdade de expressão. A primeira pergunta é precisamente essa que eu acabei de expor. Existem circunstâncias que poderiam justificar, em tese,
uma restrição extraordinária da liberdade de expressão para além da disciplina jurídica ordinária? A segunda questão é, caso a resposta seja afirmativa, e talvez não seja, que procedimentos devem ser assegurados para que não haja o atropelo puro e simples de um elemento, a liberdade de expressão, constitutivo da própria democracia? Seja expressa previsão constitucional, algum regulamento específico, uma definição, uma situação de excepcionalidade por um tempo curto, ou não, ou nenhum desses aspectos. Esses são os pontos que foram propostos e sugeridos à consideração, à reflexão dos painelistas. Para iniciar esse debate, para servir como ponto de ignição, faísca, para o início do debate, eu queria convidar o deputado Marcel Van Hatten para expor em 10 minutos a sua compreensão desse tema. Na sequência, eu pediria para o professor Todd expor. Então, deputado, por favor. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado a todos os presentes por estarem aqui, ao Ranking, à Gazeta do Povo, por propiciar esse momento tão importante de debate. Importante porque nós vivemos justamente no país hoje uma situação candente em que a liberdade de expressão precisa ser colocada justamente na mesa das discussões, não só políticas, como é o meu caso, não só políticas, como é o meu caso como deputado federal, mas também acadêmicas, intelectuais e, nesse caso, os debates que permeiam toda a discussão sobre liberdade de imprensa, liberdade de opinião, que também está, na minha opinião, severamente ameaçado no Brasil. Todos eles estão. Eu quero me focar também, aproveitando a presença dos demais panelistas aqui, quem saúdo e que tem muito mais conhecimento do que eu nas outras áreas propostas pelas perguntas, quero focar um pouco mais no tema da democracia e no tema da pergunta feita sobre eventual situação de grave tensão política que requeira uma exceção à regra geral. E a minha resposta imediata a essa pergunta é de que não há como prever uma exceção que não esteja dentro dos ditames constitucionais, não dentro de uma democracia representativa, liberal e constitucional. É preciso que haja regras claras a serem seguidas. Em caso de tensão política, quem resolve a tensão política é a política. É por isso que nós temos um parlamento, é por isso que nós temos Câmara dos Deputados, é por isso que nós temos Senado da República, onde as diferentes opiniões ideológicas são tratadas e ali se fazem as leis e, inclusive, se necessário for, se altera a Constituição. Qualquer intervenção, seja do Poder Executivo, seja do Poder Judiciário, para resolver uma tensão política é uma intervenção antidemocrática. É uma intervenção que foge do escopo dessas instituições. E como nós temos visto no Brasil mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal tem se arrogado o direito de ocupar um espaço que no passado foi das Forças Armadas, de moderador do sistema político brasileiro, o que em nenhum lugar está previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, em que pese doutrinadores, principalmente na área do direito, é claro, tenham defendido mais recentemente que, sim, este é o papel da Suprema Corte. Não está na Constituição, na minha opinião, não deve ser exercido como tal. Eu só não sei onde eu acompanho meu tempo, Guilherme, para que eu não me exceda. Mas perfeito, mais 5 minutos. Eu gostaria de fazer um preâmbulo sobre o que é, de fato, por que a democracia é tão abusada como conceito. Eu diria que há 3 motivos principais. O primeiro é a ignorância. Muitas pessoas não sabem realmente o que é democracia. Isso é normal, é uma forma de governo que está descrita na ciência política, e o segundo motivo para haver muita misinterpretation, falta de noção sobre o que é democracia, é o próprio desacordo na ciência política sobre quais são os critérios que definem uma nação como democrática. Há na ciência política, inclusive, um autor muito conhecido, e há muitos outros, como Robert Dahl, que, para tentar definir melhor quais são os diferentes estágios democráticos por que uma nação pode passar, definiu a democracia, diria eu, com outro nome, que é o de poliarquia. E há um terceiro motivo para que essa incompreensão seja tão grande sobre o que é democracia, que é o motivo de que os abusadores da democracia utilizam a palavra para justamente desvirtuar a democracia onde quer que esteja. E não é porque tem um compromisso democrático, não, pelo contrário, muitas vezes é porque são profundamente antidemocráticos e ditatoriais. O exemplo mais claro disso talvez seja a República Democrática e Popular
da Coreia do Norte, que de democrática e popular nada tem. No caso do Brasil, que durante muitos anos foi marcadamente autoritário, e isso se inclui inclusive do período de 1889, da proclamação da República, até aqui, nós vemos que, lamentavelmente, há uma incompreensão também sobre o que de fato é, na prática, a democracia, e aqueles que abusam da democracia aproveitam-se desta incompreensão para dizer que estão defendendo o sistema democrático. Eu queria me perguntar, e talvez passando aos demais a reflexão das perguntas que faço aqui, que sistema democrático brasileiro é esse que com tanto empenho defende, por exemplo, a Suprema Corte, todos aqueles que justificam as suas ações anticonstitucionais, ilegais e abusivas? Esse sistema democrático seria aquele em que a impunidade dos poderosos prevalece sobre o combate à corrupção? Esse sistema democrático é aquele em que a captura do orçamento por interesses eleitorais, pessoais e sindicais sobrepõe-se ao interesse coletivo? Esse sistema democrático é aquele em que as indicações políticas, sobretudo dos partidos dos conhecidos centrão, ao Poder Executivo, cortes judiciais e agências reguladoras são a regra para a perpetuação do clientelismo e do patrimonialismo brasileiro? Esse sistema democrático, estamos aqui no meio de comunicação que promove esse debate, seria aquele em que órgãos de imprensa são primordialmente financiados por recursos públicos e não pelo financiamento dos seus assinantes e anunciantes? Eu me pergunto também se esse sistema democrático é aquele em que o nosso Estado de Direito está permeado de conflitos de interesses, em que as cortes superiores têm diante de si defensores nos momentos de julgamentos que são familiares dos ministros. Este é o sistema democrático que nós defendemos tanto? E na iniciativa privada, esse sistema democrático é aquele que privilegia a indução do desenvolvimento por meio de escolha de campeões nacionais subsidiados com crédito fácil no BNDES ou com incentivos fiscais, enquanto o mais pobre tem tanta dificuldade em superar a burocracia para poder se formalizar, fazendo a nossa nação uma nação de mais de 40 milhões de brasileiros vivendo na informalidade. Finalmente, o nosso sistema democrático, que está tão severamente ameaçado, é aquele em que instituições ou organizações criminosas como o MST merecem o nosso aplauso. Sindicatos precisam ser mantidos forçadamente com dinheiro público, enquanto o cidadão mais pobre, muitas vezes, é escravizado por essas mesmas instituições e precisa ficar dependendo de outra parte de auxílios do Estado, sem que haja uma porta de saída. Essas reflexões precisam ser feitas porque quando se fala em defesa da democracia e do sistema democrático, atacando a Constituição, atacando a lei, atacando até mesmo o bom senso, colocando pessoas na cadeia, em julgamentos de exceção, com condenações de até 17 anos de pena, sem que as devidas provas tenham sido apresentadas e o devido processo seja o caso no Brasil. Esse ataque às instituições que nós temos hoje justifica-se em face do sistema democrático brasileiro que nós temos hoje? Eu acredito que não. O que nós precisamos fazer é sempre defender a Constituição. E, para concluir, como deputado que sou, a solução está no Parlamento, que tem se omitido, que não tem feito a sua parte, mas que, felizmente, no dia de hoje, curiosamente, e que bom que seja assim, está obstruindo todas as votações por meio da sua oposição, das frentes parlamentares mais relevantes, por exemplo, do agro, que está contra o ataque ao direito de propriedade feito pela Suprema Corte, a frente evangélica, que está contra o ataque feito pela Suprema Corte contra o direito à vida, ao determinar sobre o aborto, e a frente da segurança pública, que também não aceita que a Suprema Corte legisle sobre descriminalização das drogas, e todas as outras mais de 10 frentes já reunidas que, neste momento, felizmente, determinaram para o Brasil que farão a obstrução até que a situação se resolva no Supremo Tribunal Federal. E espero que essa obstrução não apenas se mantenha, como resolva esse grave conflito institucional que nós temos hoje no Brasil. Professor Henderson, por favor, please. Com a palavra. Yes, sinto muito, no falo português, so I apologize that I will be speaking in English.
I wanted to thank Jeremy and everyone for inviting me, for the staff for putting on such a good presentation and show. Thank you. One other thing before I start, which is coming here as an American, I don't presume to tell people in Brazil how they should run their country or how they should organize things. I don't know your history and your culture, and law is very dependent on those things. So I think it's important to say that I'm here just to reflect my experience and hope that it may be useful to people. One thing the Congressman said on that dimension is how the Supreme Court here is acting in a way that may be anti-speech and in a, as he said, anti-democratic way. And in the United States, the situation is almost exactly the opposite, where the politicians are the ones that are pushing anti-speech. And it is the Supreme Court which has been the bulwark, the protector of minorities and their rights to speech. And in a, we would say, anti-democratic way. The majority wants to oppress the minority because the majority can always pass laws that protect its speech. And the courts in the United States have done, I think, a very good job of standing up for the protection of minorities in speech. And they've done so in a content-neutral way. Doesn't matter what the speech is, the courts have stood up for minorities to be able to express their point of view. In the conception is the marketplace of ideas, that the only way that we get to the truth, and I'm a professor, so I care about truth. I don't care about right, left, I care about truth. And the only way we get to truth, the principle, is this marketplace of ideas. In the words of the Supreme Court, the best remedy for a lie is the truth, not to suppress the lie. So I wanted to answer the question that, Jeremy, you asked, and I wanted to answer it directly and just say, I think the answer is yes, that speech is just like anything else in that it can be regulated. Speech is what motivates human action. And human action can be good and it can be bad. And so in thinking about speech regulation, I think we should think about what the costs of speech regulation are and what the benefits are. And although regulators normally look at cost benefits and they make decisions and they say, you know, this environmental pollution, it creates jobs, but it hurts the environment, how should we do that trade-off? In speech, I think it's a little different because the dangers of empowering politicians and courts and other people to control speech are so perilous that our very strong presumption should be against the regulation of speech. I should note, too, that in the United States, at least, the defenders of free speech are not ideologically coded one way or the other. Throughout our history, people roughly on the American left have been for restrictions on speech. They were for restrictions on speech in the early parts of the 20th century during the progressive movement. We had a law, the Sedition Act, which sent critics of the government, critics of involvement of the Americans in World War I, to jail. All they did was criticize our going to war. And they went sentenced to jail for 12 years. So that was progressives, the left in the United States. And today in the United States, the left, especially among young people, is very critical and in favor of restrictions on speech. And the people on the right were for restrictions on speech during the 1950s and 1960s, the anti-communist movement and opposing the civil rights movement. And today, people on the right are for speech. So it's not really an ideological issue. Politicians are always going to, and people are always going to favor restrictions on speech when doing so furthers their own political agenda. And I think what we should all strive for in law and in our societies are people who stand up for the rights of expressing views in the marketplace of ideas, regardless of the content, and confident that over time,
humans are going to work their way to the truth. Not in a straight line, and it will be messy, and we will make mistakes and learn, but I think that's the only we should have as our starting point, this principle of the marketplace of ideas. I should say, I think the problem today is social media has made everything much more problematic and triggered a lot of the anti-speech movements. I saw in the New York Times this morning, Europeans are considering aggressive laws to restrict misinformation on social media and teeing up a fight with Mr. Musk and his X company. And this problem is universal. It's not specific to Brazil, and it's not going away soon. The problem is this new technology has disrupted who can be heard, by whom, and it is kind of amplified. It's like scaled craziness. And so these opinions are spreading around the world. We have a saying in English that a lie can get around the world before the truth can get its pants on. And social media has made this problem much worse. And it's only going to get worse because artificial intelligence and fakes and the ability of people to put words into people's mouths and make it appear to be true, that technology is racing ahead and there's nothing any of us can do to stop it. So it's going to get worse. And the reaction historically to all new technologies has been fear and backlash. When the printing press was developed, people were scared. We cannot have uneducated masses of people in Europe reading books or the Bible, getting their own interpretations. And the result in Europe was obviously hundreds of years of war and death, but also the Enlightenment and the end of magical thinking. And we are all better off, despite the fact that there were costs of that transition. Then when the radio was introduced, the radio massively expanded the ability of people to communicate with regular people, scaling communications. And again, there was a huge backlash. When television was introduced, who could be heard, what skills were good at communicating, it disrupted politics and the status quo and the people who had vested interests. And there were calls for regulation of all of those things. And I think looking back, we can say, we're glad that the politicians were not able to kill the printing press and the radio and television. So I think this is just a natural thing, and we're just going to have to muddle through as humans learn how we can, as a group, communicate on social media in an effective way, because it's an incredibly powerful tool to unlock massive scales of human cooperation and getting things done. And so we need to embrace this new technology, but the only way we'll muddle through is by having these core principles of content neutrality and respect for other people's ideas and the idea of countering lies with truth. Human experience has taught us that real truth is hard to know, and we come to it only by trial and error, and the number of things that we can properly classify as lies and fake truth and fake news and disinformation is very small. Many of the things that people in the United States wanted to ban as fake news turned out to be true. And so those kinds of mistakes are impediments to truth, and I think we should be very skeptical of them. By saying that political leaders, whether they're the court in Brazil or politicians in my country, that they should be able to regulate speech is saying they get to determine what is true. And that's very dangerous. Government has a monopoly on violence. They can take away my liberty. They can oppress the people. And the only entity in Brazil or the world that to determine what is true is all of us together in this kind of marketplace of ideas. I'll just end with a call that it's not just law and the idea of values that are the content neutrality of law that is essential. The people must cherish freedom of speech in their hearts for it to survive, because it is always going to be under threat
by powerful interests who want to suppress ideas to serve their own narrow advantage. It could be a business that wants to protect its profits. It could be a government that wants to protect its power. It is always going to be under siege. And it will be very easy, to go back to the question, Guillermo, you started with, for regulators and politicians to justify restrictions based on lies and potential harms and to scare people. And it is only if the people really in their bones feel the importance of this concept of the marketplace of ideas that it will survive. And I think that's something that's a project that isn't like a law project. It's convincing every new generation that this is something that is essential to human flourishing, and you must cherish it. Because the winds are going to blow, it's a fire of truth. And the winds are going to blow stronger at some times and risk putting that fire out. And we really need to make sure the embers of that fire are strong in people's hearts. Otherwise, the politicians, as I said in the United States, sometimes left, sometimes right, will try to extinguish that fire of truth. Thank you. Depois dessas palavras iniciais inspiradoras, né, dos dois panelistas, se abre agora o espaço para um debate livre. Talvez os dois panelistas que não se manifestaram podem talvez querer apresentar suas visões, mas agora é uma conversa livre entre vocês, provocando, achando pontos, né, comuns ou de convergência, ou tentando, de alguma maneira, enfrentando novamente o problema tal qual colocado. Muito obrigado. Patrícia? Um prazer enorme estar aqui nesse evento lindo. Obrigada, Guilherme, pelo convite. Um prazer estar com vocês aqui. Bom, muito do que o deputado Marcel falou e também o professor Todd, eu acho que me traz uma reflexão da gente ter que voltar e analisar os princípios da liberdade de expressão, que norteiam a liberdade de expressão e que garantem essa liberdade de expressão para todo cidadão. Eu gosto sempre de usar uma frase do ex-ministro, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Aires Brito, que ele fala que, na dúvida, olha a Constituição. E eu acho que a Constituição brasileira, ela traz, dentro das suas cláusulas pétreas, tudo que a gente precisa saber sobre liberdade de expressão. O artigo 5º, nos incisos, no 4º, por exemplo, que traz livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato, ali já abre uma possibilidade da gente entender, né, quais são os direitos que temos todos nós, cidadãos brasileiros, para exercer esse direito fundamental da liberdade de expressão. O que eu vejo, deputado e professor, que assim, o entendimento em relação ao direito do cidadão em relação à liberdade de expressão, ele é ainda muito raso. O deputado colocou muito essa questão da noção de democracia. A gente tem visto, lá no trabalho que a gente faz no Instituto Palavra Aberta, justamente sobre essa questão da importância de a gente reforçar, né, que o direito, por exemplo, à liberdade de expressão não é um direito do outro só de falar, é também o direito, né, de cada cidadão poder expressar suas posições, mesmo que essas posições não sejam aquelas que eu aceito ou que eu comungo, né, são informações ou visões de mundo diferentes para que a gente possa ter esse market of ideas, né? Esse mercado de ideias onde a gente possa fluir, onde a gente possa trocar. Um ponto que eu sempre falo e discuto muito, um dos pilares do Instituto Palavra Aberta é a defesa da liberdade de imprensa, por exemplo. E o que eu vejo é que a gente tem que voltar e dizer, olha, a liberdade de imprensa não é um direito do jornalista, ou não é um direito do veículo de comunicação, mas é um direito e uma necessidade da sociedade para que essa sociedade possa ter conhecimento e acesso a todas as informações que estão aí. Quando você restringe um jornalista ou um veículo de comunicação de publicar determinadas matérias ou até retirar, né, conteúdos jornalísticos, você está restringindo o direito do acesso à informação do cidadão. Então, de novo, acho que são pontos que eu queria trazer aqui, mas trazendo também uma reflexão, voltando à Constituição, que também no artigo 9º da Constituição,
E aí, deputado, senhor me corrija, eu não lembro se é o 9º ou o 11º, eu estou agora em dúvida, o Guilherme pode me ajudar, mas ele já traz ali também quais são os limites, né, possíveis dessa liberdade de expressão, sempre a posteriori. A liberdade de expressão não é um escudo de proteção para práticas de crime, de calúnia, de difamação. Isso já está no texto constitucional. Então, se nós seguirmos a regra, o que está na Constituição, a gente já tem um ótimo caminho aí para seguir, para responder aquelas duas perguntas que você fez no início. Eu compreendo português perfeitamente e posso falar um portunhol não aceitável. I can speak in English too. I've been a professor in Stanford and in Oxford, but I prefer to speak in Spanish, very clear, because we have 3 presentations in a day and a half, and it's harder to do that in another language. Entonces, primero yo quería rescatar unas ideas de Todd, antes de entrar en tecnicismos sobre las regulaciones extraordinarias, que en algunos casos pueden ocurrir como en un estado de sitio y en casos de extraordinaria conmoción social o guerra, etc. Por ejemplo, si un periodista quiere ir en un barco de guerra, no tiene el derecho propiamente de estar ahí. Se le concede el derecho bajo ciertas regulaciones porque, por ejemplo, relatar que hay unos peces en el mar puede hacer que la inteligencia enemiga sepa por dónde está ese ship en un momento determinado en el medio del océano. O sea que hay cosas que un periodista no tiene claro, pero que la inteligencia militar sabe que está revelando información. Entonces, eso es razonable, no es limitar, sino que simplemente el ámbito razonable de funcionamiento de informar al público, por ejemplo, una guerra. Pero Todd decía un par de cosas muy importantes que son antropológicas y son sociológicas, y por eso son políticas. Una es, él aludió al tercer fundamento de libertad de expresión, que es el self-flourishment, la autorrealización. Habitualmente se lo une con la libertad de expresión artística. Escribir un poema, escribir una novela, una canción, ser actor, y lo es, tiene mucho que ver con eso. Pero también la autorrealización, que tiene que ver con el speaker, también está en el mercado de las ideas, de Milton y de John Stuart Mill, y también está en la conformación de la opinión pública para una democracia en Louis Brandeis o en el juez Holmes, el segundo elemento que es el fundamento democrático, la libertad de expresión. Entonces, cuando una persona se le dice que tiene libertad de pensamiento, pero después se lo castiga por expresar lo que piensa, sin un daño directo, evitable, irreprochable a terceros, identificable, sino por meras elucubraciones o, esto pone en peligro, no se sabe muy bien qué, el sistema electoral, leía en las sentencias que me pasaron. Esto es muy peligroso y esto a su vez hace sentir a la persona bajo un régimen opresivo. Tenemos distintos niveles de opresión, desde un totalitarismo hasta un gobierno un poquito autoritario. Pero la persona se siente oprimida porque tiene miedo de escribir, tiene miedo de decir, tiene miedo incluso de un WhatsApp en un grupo privado, porque, bueno, acá, de hecho, por expresarse en un grupo privado hubo gente que fue a la cárcel. Entonces, eso es importante. Quiero rescatar porque de alguna manera yo no soy mis pensamientos y yo no soy mi propiedad y yo no soy mi educación. Pero, de alguna manera, con los pensamientos, a diferencia del contenido de otros derechos fundamentales, mis pensamientos me configuran en lo que soy como persona. O sea, yo tengo esto, pero no soy esto. Yo tengo esto, pero no soy esto. Yo tengo un título de abogado, pero soy más que... Pero lo que yo pienso, lo que yo adhiero, lo que yo siento que es lo mejor para el país, me configuran como Fernando Toller. Si no me dejan decirlo, de alguna manera me anulan como persona. Y esos son los problemas serios antropológicos que tiene la cultura de la cancelación a nivel social y peor, la cultura de la cancelación a nivel político, ¿no? Donde el Poder Judicial u otros estamentos del Estado, en Argentina tenemos el INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, que en vez de ir contra action, está yendo contra speech y simplemente todo lo que no le gusta se dedica a sancionarlo. Y eso es lo más parecido a un gran hermano, es lo más parecido a lo que se prohíbe en la Corte Suprema de Estados Unidos, que es
neutral on content. Tiene que ser totalmente neutral sobre el contenido, siempre que no haya daño a terceros. Entonces, eso me parece rescatable como punto de partida. Después vamos a la guerra, a la censura e outras coisas mais técnicas. Eu acho que talvez até para... Fique muito à vontade, se quiserem, provocando agora, talvez até enfocando um pouquinho que aspecto poderia ser interessante. Eu queria trazer, talvez, situar rapidamente o debate, como ele se tem dado no Brasil nesses últimos meses. Alguns autores muito relevantes e numa argumentação muito sólida, né? O professor, por exemplo, da GV, o Oscar Vilhena, publicou um texto que teve bastante repercussão, e é um texto bastante relevante. Ele, utilizando a ideia de democracia militante, lançada, né, desenvolvida por Karl Levenstein na década de 30, ele entende que, em circunstâncias de especiais tensões, pode haver uma interpretação criativa mais ampla, mais forte, né? E, ao fim e ao cabo, ele justifica boa parte quase totalidade da atuação da Suprema Corte nesse período de tensões, de polarizações que tivemos durante as eleições. Trago só 2 exemplos, e eu queria ouvir a opinião dos senhores, mas ele defende claramente, ele entende que é preciso ater-se à legalidade. Só que ele entende que é preciso ampliar e permitir que a Suprema Corte atue, no caso brasileiro, com uma amplitude maior, uma interpretação maior. Trago aqui alguns exemplos apenas para a gente poder analisar. Vários dos senhores receberam todos os casos, né? A ministra Carmen Lúcia, num voto relevante, no caso algo que vai ser examinado no painel 5, mas só para exemplificar, ela entendeu, né, no caso do Brasil Paralelo, de um documentário que ainda não tinha ido ao ar, ela, constrangida, mas imagina o dilema pessoal que ela teve, né, de fazer isso, ela entendeu que era necessário, que era uma situação extraordinária. Ela não se apoiou propriamente numa fundamentação constitucional, entendeu que era necessário, para a defesa do processo eleitoral, suspender, e, nesse caso, dizer, não, talvez não seja a censura, foi mais ou menos esse olhar. Outros autores têm entendido que, ao contrário, o que está em vindo é precisamente o atropelo das normas constitucionais. O que lhes parece? A democracia militante poderia autorizar uma atuação para além da Constituição ou poderia esticar os limites dessa interpretação? Quais são esses limites? Excelente provocação. E eu temo que eu vou precisar, de uma forma muito breve, voltar à história do Brasil 10, 15 anos. Nós estamos, nesse momento, no Brasil, se tivermos que escolher uma pessoa como responsável por tudo que nós estamos vivendo, no sentido de ação ou reação, é o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem essa noção de que o que nós estamos vivendo hoje tem a ver com o fato de ele ter sido presidente da República nos últimos 4 anos, mas também com o fato de, anteriormente, estar no poder o PT durante mais de 13 anos. Bom, se tivermos que eleger os 2 maiores responsáveis por isso, e aí entramos no aspecto da polarização, seriam os 2. E hoje, muitas coisas que estão sendo propostas no âmbito da contenção de supostos ataques à democracia por meio da expressão, são ataques à democracia na ação. E eu acho que isso é muito grave. Isso que nós precisamos ter em consideração. E por que eu disse que a gente tem que voltar 10 ou 15 anos na história? Porque o período, principalmente das manifestações de 2013, 2014, que eu vivi muito bem, e depois 2015, 2016, o impeachment de Dilma Rousseff, foi um período em que todo o sistema estava comprometido, um escândalo de corrupção enorme, revelado pela Operação Lava Jato. Por mais que provas tenham sido anuladas, todas elas levaram à condenação de muitos políticos e empresários corruptos, com evidências muito claras de que houve toda aquela roubalheira, e uma economia também completamente em frangalhos. E o sistema que estava todo acoplado ao projeto de poder do PT na época não teve um candidato para apresentar nas eleições de 2018. Tanto é assim que Jair Bolsonaro, como outsider e como anti-establishment, elege-se presidente da República, chega ao poder e governa durante 4 anos, expressando a insatisfação de parte relevante da sociedade com tudo que ocorreu anteriormente. Eu não preciso entrar muito, acredito eu, nos resultados disso, porque o discurso feito por ele na eleição de 2018 foi mantido ao longo do mandato todo, o que acabou lhe custando importantes apoios que ele poderia ter
encontrado na eleição de 2022 para uma reeleição. Também não vou entrar no mérito de que houve realmente um desequilíbrio, porque o sistema se reorganizando fez o que pôde para impedir uma reeleição de Jair Bolsonaro. Agora, aqueles que dizem que a expressão dele ou de seus apoiadores eram ataques à democracia, ainda que tragam algum fato concreto, e é muito difícil que o façam, não conseguem colocar em perspectiva a diferença entre você falar alguma coisa e você fazer alguma coisa contra a democracia, contra a liberdade de expressão também, mas contra a própria Constituição. E eu acho que é esse o debate fundamental que a Gazeta aqui está se propondo a fazer, que precisa ser realizado no país. Marcelo, Olha a eu posso situação que nós fazer uma vivemos pergunta e hoje. depois ouvir vocês? A contextualização toda do que aconteceu ou não é uma questão delicada, e perguntaria, se eventualmente, eu queria só ouvir rapidamente a opinião, supondo que as ameaças fossem consistentes e reais, pense nas duas hipóteses, ou que fossem ou que não fossem. Está trazendo a interpretação do que não seriam. Examinando do ponto de vista da liberdade de expressão, qual deveria ser, nas duas circunstâncias, a atuação? Seriam justificáveis restrições ou interpretações? Eu tenho dois exemplos para dar. O primeiro, a prisão do Daniel Silveira. Completamente ilegal, inconstitucional, e havia remédio para isso, que era o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que deve agir nesse excesso. A questão do debate sobre voto impresso, sobre urnas eletrônicas. A Câmara dos Deputados tinha um remédio para isso, inclusive votei favoravelmente ao voto impresso. Se era a narrativa do Bolsonaro, se era contra a narrativa do Bolsonaro, não importa. Ali se tratava, na minha opinião, e sustento ela, de dar um instrumento a mais para que aqueles que eventualmente desconfiem, e é legítimo desconfiar numa democracia, aliás, a desconfiança em relação aos poderosos é necessária. Se havia um instrumento de desconfiança, era dever, na minha opinião, da Corte Eleitoral e mesmo da Corte Suprema, de achar todas as formas possíveis para dirimir essa dúvida em colaboração até mesmo com o Poder Legislativo. Mas o que aconteceu foi uma interferência no Poder Legislativo, cabalando votos a favor da opinião dos ministros, que era contrário à impressão do voto. Só para dar dois exemplos que, na minha opinião, acabaram se transformando em exemplos claros de que ações realizadas acabaram se sobrepondo a expressões que podem ser totalmente legítimas, mas infundadas também, com as quais nós podemos discordar, mas ainda assim, se dão algum tipo de desconfiança na sociedade, precisam também ser resolvidas. Senhores? So I have a couple of thoughts. So one thing Patricia said I think is very important to think about for conceptualizing this discussion is that there's both the right to speak and the right to listen. And she talked about this right of people to hear what other people have to say. And I think that's a really important thing to remember, that this is a multiple-sided issue. And you can imagine restrictions on speech for speakers. You think of information as like a product that people are trying to sell. And you could think of restrictions on speech as saying, you're not allowed to sell this product. Or for listeners, you're not allowed to buy this product. And of course, we're familiar in the regulation of products that some products are dangerous, and the government restricts the ability of companies to sell particular products. But the peculiar thing about speech in the political context is that the government, who is in power, is restricting the ability of politicians that are out of power to speak. That's like allowing a company to tell its competitor that it is not allowed to sell its product. And if that were the case, if Gazeta do Povo said to its competitor newspapers, you may not sell your newspaper, everyone in Brazil would be up in arms and say, this is crazy. We can't let one company tell another company it can't sell its product. But that's what is happening when the government tells people that you're not allowed to speak. So I think that's a very important contribution. The other thing I would say is, getting back to this question of what the limit should be, as you note in your question, there are many well-accepted, lawful restrictions on speech, libel and defamation, fighting words. Under this case in the United States, Brandenburg versus Ohio, which was 1969, that really established the basis for free speech. Restrictions are limited to imminent incitement of violence. So
there are lots of examples that we have that are neutral principles that can be used. And as the congressman was saying, in instances where someone does libel someone or does incite violence, and, you know, our Bolsonaro is Trump. And he also really upset the political and the calculation that Americans do about speech, because he was viewed as this threat to democracy. And of course, I think in my country, and maybe it's true here too, democracy has changed its meaning from the people decide to my team wins. And democracy is not my team wins. And if Mr. Trump is president and he enacts plans for the government that people don't like on the other side, it doesn't make it anti-democratic. So I think that's a danger, that democracy has been used as kind of this code word for my team wins, and that's not what it means. And we have to, again, just go back to what I said earlier, this content neutral view when we're applying libel principles or incitement to violence or the other very narrow exceptions to speech. We should do it in a content neutral way, because it can be a dangerous product, but because it is so essential to the pursuit of truth, it's different than cigarettes. It's different than normal consumer projects, because it is the basis for truth. And so we should be very skeptical about attempts to regulate speech, either speaking it or listening, as a dangerous product. Um ponto, acho que é interessante, essa questão do o meu lado ganha ou o meu lado não ganha, né? Eu me lembro logo quando o presidente Trump foi eleito, o discurso do presidente Obama vindo a público dizendo, aceitando, né, a vitória do presidente Trump naquele momento e fazendo um discurso de uma forma muito democrática mesmo, dizendo o outro lado ganhou. E eu acho que o que a gente viveu aqui no Brasil nos últimos anos, dentro dessa polarização e que inibe esse debate de ideias, é justamente essa questão de não aceitar o resultado, né, das urnas, por exemplo, como um resultado democrático, como uma decisão, por uma pequena margem, mas uma decisão democrática feita pela população brasileira, que a minha parte não ganhou, então eu aceito o resultado da democracia, né, da escolha dos cidadãos. E aí eu acho que a gente entrou no Brasil numa polarização tão intensa que não existe hoje a cultura do debate. Existe a polarização extrema, onde um lado, ou esquerda, ou direita, ou os polos extremos estão tão separados que não conseguem convergir, ou não conseguem, pelo menos minimamente, discutir em termos democráticos ou em termos de aceitar posições diferentes para que a gente construa um diálogo mesmo em relação à liberdade de expressão e até, né, em relação a aqueles discursos que precisam ser aceitos por toda a sociedade. Eu tenho andado muito por conta de um programa de educação midiática que a gente tem no Palavra Aberta, e discutindo muito, por exemplo, em escolas, com questões relacionadas à educação para a democracia, à educação para a cidadania, e o que eu vejo é que existe hoje, e a palavra é essa mesmo, existe hoje um medo de se tratar questões sobre educação para a democracia em sala de aula. Um medo de uma tutela, né, em relação ao que está sendo colocado ali pelo professor, que é uma inibição mesmo de você levar um conhecimento do que é, por exemplo, a liberdade de expressão, o que é a democracia, o que são os conceitos de cidadania. Então, olha o que a polarização fez, né, e atrapalha justamente essa troca de ideia de liberdade de expressão num sistema onde de direitos fundamentais tão necessários, né? Señores. Sí, yendo a la pregunta de, ¿puede haber regulaciones extraordinarias que lleven a borrar del mercado de ideas y del mercado de conformación de la opinión pública? Me parece varias cosas. Todd dijo que venía de otra cultura, etc. Yo vengo de acá al lado y más o menos nos conocemos, ¿no?
tenemos una larga historia común, no solo futbolística, sino histórica, cultural. Me ha sorprendido leyendo la batería de sentencias y también viendo unas 40 sentencias más que estuve mirando rápidamente, varias cosas. Una, que el Poder Judicial se arroga el derecho a echar diputados y senadores, saltando totalmente la separación de poderes y el check and balance. Segunda, que el Poder Judicial paternalistamente trata el speech con relación al listener como algo tóxico. Es decir, usted no puede consumir esto, pues se le va a morir el bebé. El Estado puede retirar una leche, algún medicamento, obviamente. Pero cuando retiro una noticia, que incluso una sentencia que vamos a ver esta tarde, que dice, son ideas presentadas como si fueran noticiosas y son documentales, pero están destinados a influir sobre el público. Señores jueces, ¿qué les parece que se hace en una elección presidencial si no es intentar influir sobre la población, intentando atraer a las propias ideas? Y dice, por ejemplo, no, porque hay fundaciones y que repiten lo que otros dicen. ¿Cuál es el delito en repetir lo que otros dicen? Si estamos hablando de democracia militante, para evitar esto, es un tremendo error. Yo creo que a Lowenstein lo han mal comprendido. Democracia militante puede ser tener algunas regulaciones sobre partidos antisistema, algunas regulaciones sobre partidos que son directamente la incitación al odio racial, etcétera, cosas muy específicas, muy concretas, con medidas muy, muy determinadas. Ahora, ante la pregunta, ¿se puede intervenir? ¿Cómo? Absolutamente. Valham para todos, porque Totalmente. muitas vezes o que nós vemos é dois pesos e duas medidas, né? Somos presididos por um presidente que fala em democracia relativa, e com ele nada acontece. No, estoy Há hablando várias de cosas- opiniões, sim, de só para cosas muy fuertes, colaborar. como por ejemplo, Exatamente. Temos si um partido dijera, comunista. Nós temos hay um que partido volver a comunista. la esclavitud en Brasil como en el siglo XIX. Si dijera eso como propuesta electoral, se lo podría prohibir, etcétera. La Claro. Constitución defiende la igualdad Claro. y es un contenido pétreo, ¿no? Ahora, ¿se puede intervenir en otras cosas? Sí. Ahora voy a dar algunos ejemplos para que veamos que estamos it's another kind of animal, no tiene nada que ver con esto de las elecciones. Por ejemplo, en el estado de sitio, cuando hay realmente una convulsión muy determinada, se necesita en un momento dado que se escuchen pocas voces y claras para ordenar la convulsión cuando la gente se está matando en las calles, por ejemplo. Otra situación, la Orden de Orange lleva 300 y pico de años marchando los días 12 de junio y muchas veces ha querido marchar por el medio de los barrios católicos en Irlanda del Norte. ¿Cuál es el resultado? Sabía la historia, pero la estuve repasando para hoy. Estamos hablando de centenas de muertes en los parades, en las marchas, centenas de muertes a lo largo de los siglos con diferentes leyes que fueron prohibiendo, etc. La pregunta es, ¿tiene la Orden de Orange derecho a hacer un parade? Sí. ¿Tiene derecho a ir 1.400 personas armadas cuando hay 1.000 personas armadas esperándolos, como sucedió hace 70 años? Sí. No, no hay derecho a expresarse en ese caso y es una cuestión básica de orden público y de salvar la vida de la gente, decirle al parade, vaya por otro lado, vaya por donde hay solo protestantes, etc. Otro caso, el caso de rehenes. Si cuando fue la embajada de Japón en Lima, que finalmente fue atacada por grupos de élite del ejército, estábamos con terroristas de terror luminoso, o sea, era gente que no es que amenazaba, mataba pueblos enteros, o sea, no es que podían llegar a ser peligrosos, lo sabíamos. Si algún periódico hubiera publicado de que hay movimientos en las fuerzas especiales que están entrando en los túneles de la ciudad, hubiera sido tremendamente peligroso para los rehenes porque los terroristas están mirando la televisión. En ese caso, por otro caso, si el Times de Londres hubiera sabido que el desembarco era en Normandía y no en Calais, como se le hizo creer a Hitler, ¿se le hubiera podido prohibir por un juez decirle, señor periodista del Times, no publique que su sobrino está con una fuerza extraordinaria, porque usted lo sabe porque le mandó una cartita y usted sabe que van a desembarcar por el sur y no por el norte? Evidentemente, en un esfuerzo tan importante para el bien común, se le puede decir a un periodista, cállese, y esto no es censura previa, sino salvaguardar bienes
absolutamente esenciales. No tiene nada que ver con la política, con lo ideológico, con lo religioso. Ahora, cuando el Poder Judicial se pone a prohibir cuentas de Twitter, a decirle a YouTube que no moneticen cuentas, a eliminar cuentas de candidatos a diputados federales, claramente está agarrando el plato y lo está balanceando para un lado, y eso no tiene nada que ver con lo extraordinario, que son cosas realmente muy importantes. Por ejemplo, cuando, si la Orden Orange va a ir a un lugar y el Civil Association, que son los católicos, quieren ir al mismo lugar a hacer un parade el mismo día, uno puede decirle, no van a ir los dos el mismo día a la misma hora. ¿Pero me está restringiendo la libertad de expresión? No, estoy ordenando la libertad de expresión para evitar cosas importantes. Entonces, estos principios están, como dice Todd, en reglas neutrales, lógicas, razonables, que aguantan derecha, izquierda, arriba, abajo, porque son la regla del juego para poder convivir. Para dar mais um... Yeah. Só para dar um exemplo mais prático também do que aconteceu no Brasil com a própria Gazeta, foi a censura feita sobre uma matéria que relacionava Lula a Daniel Ortega, pois supostamente estaria difamando o candidato Lula aquela matéria, que era uma matéria jornalística da Gazeta. E hoje o que nós vemos é Lula com, não só Ortega, com Maduro, a informação sobre com todos CNN, os outros. a informação de CNN Veiculada pela Gazeta. Isso é uma barbaridade. Pois é, mas foi o que El aconteceu. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Estados Unidos, Corte Interamericana, yo diría que cualquier juez de La Rioja, Argentina, diría lo mismo. Es una barbaridad E eso. para arrematar, houve uma discussão certa vez também sobre a possibilidade de existência de um partido nazista no Brasil, e a pessoa que tratou desse tema, Monark, foi completamente cancelado, ao passo que a existência de um partido comunista, que em todo o programa diz que o final da ditadura comunista é a ditadura do proletariado, ou seja, nada mais profundamente antidemocrático, não tem nenhuma reação, sendo que, na minha opinião, tanto comunismo como fascismo, como comunismo, nazismo e fascismo, são todos farinha no mesmo saco. So a couple of comments. I agree 100% that there will be extreme cases where speech has really nothing to do with it. It's about civil order and maintaining, and the orange and the greens are a good example of this. I will say, in the United States, the Nazis, speaking of the Nazis, and thankfully we don't have very many Nazis in the United States, but there were a few, and they want to do a march, and they chose to do their march a suburb of Chicago, where I live, where my father-in-law, who was born in Tel Aviv, lived, called Skokie. And they chose Skokie because there were lots of Jewish people who lived there, including my father-in-law. And the Supreme Court said that the Nazis can march in Skokie. And it wasn't a situation where thousands were going to die, or we didn't think so, and the police were there to make sure that it went off smoothly. But that was a remarkable commitment to tolerance, that these people that you deplore could march through your town and represent their views. And you could, of course, speak out against that. So yes, in extreme instances, but I'm in favor of the Nazis marching in Skokie, even though I find their views, as the congressman said, completely repulsive. Quickly, two other points. One, something Patricia said, which I think is very important, which is cancellation, which is a suppression of speech, can not only come from government, but from all of us. Because after all, government is just all of us acting collectively through people like the congressman. But people can cancel each other in groups. And a big problem in the United States is not so much suppression of speech by politicians, but by fellow citizens. This is something that in East Germany, the Stasi were a limited group, but they had the support of millions of agents within the East German society who were spying on fellow citizens. And so this is really important in schools, in workplaces. People feel suppressed in their ability to speak what they truly believe about controversial issues, whether it's abortion or trans issues or the military or anything like that. And so the battle needs to be waged in the hearts and minds of people, not just in laws. And the last thing I'll say is, as we think about regulation, if I go back to social media, lies on social media are potentially very dangerous. But social media knows this. And they're adapting their technology to not just filter out things, because it's in their business interest,
but also deploying regular people to fact-check the truth of posts. So Twitter or X has the community standards now. And this is just like Wikipedia. Average people can look at a post and say, this is not true. That's not Joe Biden saying this. And those things will be posted, and it is not coming from government. It's coming from average citizens who are bringing the kind of wisdom of crowds to check things about the truth. And I, for one, trust that marketplace of ideas and all the citizens in that process more than I trust an individual Supreme Court justice to make those kinds of decisions, especially when they're both the prosecutor and the trial judge and maybe also the victim. Talvez uma maneira também interessantíssima das análises dos exemplos que foram dados, né? O caso Skokie, que é um caso extraordinário, né? Uma referência na história do direito americano, né? E acaba também jogando muita luz sobre o tema. Os casos também apresentados pelo professor Toller. Vamos pegar, recorrendo a alguns desses casos extremos, a gente pode talvez fazer uma reflexão que pode ser interessante, pensando quando são necessárias restrições extraordinárias, como elas devem, em que contexto elas devem ocorrer, onde devem estar previstas ou não. Então, pensando, por exemplo, pensamos em alguns casos, pensamos, por exemplo, no 11 de setembro nos Estados Unidos. Né? Nesses casos, houve restrições, a justiça americana sentiu a necessidade de restringir a liberdade de expressão de uma maneira adicional ou não, e se eventualmente o fez, foi com base em ultrapassou os limites constitucionais. O professor Toller também mencionou as hipóteses de estado de sítio e estado de defesa. Então, em muitos países, as constituições prevêem, quando ocorrem situações extraordinárias, a solução se aplica àquilo que está previsto na própria Constituição. A Constituição estabelece limitações possíveis no estado de sítio e estado de direito, no estado de defesa. Seriam possíveis restrições fora desse contexto? Ou essas restrições, situações extraordinárias, têm de estar previstas na Constituição? E se eventualmente não estão, qual é o iter normal para que se possa adotar uma restrição inicialmente não prevista? Não sei se a pergunta fica clara, se... Pergunto a vocês. I'll just answer the specific question about the U.S. After the 9/11 attacks, the Congress passed a statute which massively increased the government's ability to surveil citizens. So it was called the Patriot Act, which, we always cloak our most invidious laws in these high-sounding ways. So we call it the Patriot Act. That's not your privilege. Yeah, right, exactly. So this massively increased the security apparatus, which has been exposed and led to all kinds of bad things, also some good things. I'm sure there were many terrorist attacks or problems that were prevented, but at great cost to civil liberties. But notwithstanding that, there were no cases that I know of people who spoke out against the retaliatory wars or people who defended, there were people in the United States who said, we deserved it because we were in the Middle East and we were causing problems, and of course, we're bombing them, they're going to bomb us. There was that kind of discussion all over the country, and no one was tried or convicted or canceled for that. We've come a long way since then, and I think the backlash, both within the government and within the society, for those kind of comments today would be much different. And what drove that? What is the mechanism that changed the civilization that way? I don't know. It wasn't Mr. Trump. He is a product of that cultural change. He is not the driver of it. He may make it worse, but he's not the driver of that cultural change. So I don't know what that is. I just am going to hold my breath and hope that it goes away as fast as possible. And my plead is that we don't sacrifice our core values just to solve this very short-term problem, which is a cultural thing that no one exactly knows how we got there. Just uma pergunta acerca desse tema. Como se avalia o Patriotic Act? Qual é a sua avaliação da lei? E, em todo caso, nesse caso, ela houve um procedimento que foi a aprovação pelo Congresso de novas restrições. Como se avaliaria se, eventualmente, o próprio tribunal
Suprema Corte adotasse sem que isso passasse pelo Congresso. Isso seria aceitável? Não sei se... I'm not sure if I understood the question exactly, but the courts in the United States are so different than they are here in Brazil. Courts are passive. They only take disputes that come to them. Our Supreme Court only hears appeals from lower courts. Courts are not prosecutors. They're very passive. And they try to make judgments based on the Constitution. Of course, they make some policy choices, and they're influenced by politics. But courts are not the drivers of action. And it's, I think, for that reason that the anti-democratic values of the Supreme Court have oftentimes been a good thing, because they're not pushing an agenda. It's somebody who is a minority, a minority of opinion, not just race or that like, who comes to them and says, the majority is trying to oppress me, and this is based on content. It's because my ideas are Jewish or Muslim or left-wing or right-wing that I'm being oppressed. And the Patriot Act, it was much of it was executed in secret and didn't generate a lot of cases. And so, some of it's been exposed, but this was a democratic thing. And personally, I think anti-democratic courts can be effective there as long as they return to these neutral principles that are not based on content. Quero aproveitar, se for possível, porque essa é uma diferença fundamental entre o que aconteceu nos Estados Unidos e o que hoje acontece no Brasil, como você bem pontuou na pergunta. Lá, o processo legislativo é respeitado e, eventualmente, a Corte pode avaliar, com base na Constituição, se as leis aprovadas, no caso concreto, estão realmente de acordo com o que diz a Constituição. Não é o que aconteceu no Brasil nesse período recente que está acontecendo agora. Inclusive, votei favoravelmente a lei que revogou a lei anterior, a lei da época do... como é que era o nome da lei anterior? Agora veio a Lei do Estado Democrático de Direito, né? Que foi Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional. Votei basicamente porque uma substituía a outra e essa não era tão agressiva como a anterior. Não que eu estivesse de acordo com a lei como ela acabou sendo aprovada, mas preferia essa do que a anterior. O problema foi a aplicação dela agora pela Suprema Corte, que vai completamente contra o seu próprio espírito, na minha opinião. E a Corte tem também legislado, e por isso a incompreensão da própria pergunta, porque aqui no Brasil, ao passo que nos Estados Unidos são 100 processos por ano que a Corte Suprema analisa, aqui são 100 mil. E é uma Corte que vai muito além das suas prerrogativas de Corte Constitucional, como acontece em outros países do mundo. Então, essa é uma diferença fundamental que há. Processo legislativo lá respeitado, a Corte pode avaliar se a lei é aplicada ou não na prática de acordo com a Constituição. No Brasil está acontecendo ao contrário, com a Corte, inclusive, legislando no vácuo do Legislativo, ou mesmo quando não há vácuo. Patrícia, alguma consideração? Não, sim, nessa sua pergunta sobre possíveis limites legítimos à liberdade de expressão, eu acho que tem algumas questões, principalmente no que está nas convenções internacionais de direitos civis, aí os professores aqui serão muito mais aptos a dizerem sobre isso, mas eu gostei muito de um conceito do three-part test, que é o teste em 3 partes, para analisar de fato se aquele momento exige ou não. Primeiro, a restrição by law, restriction by law, ter uma previsão legal, e aí constitucional, de forma clara, transparente, que o cidadão entenda de fato do que se trata. Perfeito. O segundo, se tem um objetivo legítimo mesmo. Isso está até no artigo 19 da Convenção Internacional de Direitos Civis. Respeito aos direitos, repressão, reputação de terceiros, proteção à saúde pública, proteção à segurança nacional e ordem pública, proteção da moral, é o que está lá. E se é necessário de fato. Devem ser necessárias para a proteção ou promoção dos direitos legítimo, que sejam eficazes, proporcionais, razoáveis e menos limitantes possíveis. Acho que se a gente analisar isso e trazer para a realidade brasileira dentro do que está na Constituição, a gente consegue ter a resposta à sua pergunta. Siguiendo lo que dice Patricia, en algún momento en mi tesis lo estudié bastante a fondo el tema de seguridad nacional y cuándo intervenir o no, catástrofes. Entonces,
¿Tiene que estar previsto en la Constitución? Sí y no. Hay principios en la Constitución que permiten, porque estamos hablando de situaciones extraordinarias. Ergo, no son situaciones previsibles fácilmente. Entonces, por ejemplo, artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos habla de que todos tienen el derecho a una protección judicial efectiva. Si, por ejemplo, caso Spycatcher de United Kingdom es una persona que encontró el listado de los espías ingleses que estaban spread the word, metidos on field, en lugares muy difíciles, y lo publicó en Internet. Estuvo unas horas, el tiempo necesario para que los servicios secretos de otros países lo buscaran. Eso llevó a la muerte de varios espías. La pregunta es, si en el Ministerio de Defensa o el que fuere, o un espía concreto, se hubiera enterado que esto pasaba, cosa que puede ocurrir, ¿hubiera podido pedirle a un juez inglés que detuviera a esa persona bajo una amenaza de contempt of court o delito de desobediencia? Mi respuesta es sí. Entonces, está previsto en la Constitución de manera genérica, sí, como el derecho a tutelar bienes importantes, civil liberties, etc. No es el grado de legalidad clara de Feuerbach de cuando estamos amenazando con una sanción penal, que tiene que haber ley formal y esa ley tiene que ser clara para poder comprender la criminalidad del acto y dirigir las acciones. Estamos hablando de una cosa distinta, es no te voy a sancionar, te estoy diciendo que no cometas un daño, no te voy a meter preso por lo que estás por hacer, salvo que me desobedezcas. Entonces, para mí hace falta lo siguiente, que por un lado haya una producción verosímil de un daño grave e irreparable, a un bien importante, puede ser la seguridad nacional, la salud pública, puede ser la vida de una persona, que está originado directamente, que no sea una cosa especulativa, con el conocimiento de una información que, siendo verdadera, debe permanecer secreta por interés público. En general, se dice lo que es verdadero y de interés público debe ser publicado. No siempre. A veces el interés público pide que no sea publicado. Que no haya medios alternativos, que ya dijo, no hay medios alternativos, es un medio necesario, es indispensable, que sea proporcionada la reacción. Yo te prohíbo en concreto esto, no te prohíbo que tengas Twitter, no te prohíbo que, etcétera, ¿no? Y que la información realmente va a causar el daño, por tanto que haya una necesidad social imperiosa, como dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sea necesario en una sociedad democrática. Y esto no es restringir la libertad de expresión, es hacerla jugar en un contexto de libertades y de bienes para que sea funcional y no antifuncional. Sé que es polémico esto, sí, mucho, pero creo que incluso la Supreme Court estaría de acuerdo en casos muy específicos, porque ni la Corte Suprema ha sido absoluta en el tema de que hay algunas informaciones que se podrían prevenir. Como vemos, o tema é um tema fascinante, né? São perspectivas muito diversas. Não acho que vale a pena talvez fazer uma conclusão exata, né, acompanhado do que vimos aqui. O que há é que se percebe é uma preocupação imensa, uma valorização gigantesca por todos os painelistas da liberdade de expressão, da importância que ela tem e que quaisquer restrições devem ser muito ponderadas, muito limitadas, segundo determinados parâmetros, né, e que uma doutrina pode chegar a formular de forma adequada. Talvez uma análise mais profunda possa ser feita nos próximos painéis, quando examinarmos casos concretos. Acho que muito disso que veio nesse painel poderá aflorar com mais força. Foram dadas algumas intuições, algumas inspirações, assim, alguns insights de como enfrentar situações delicadas, situações extremas. Eu abro o espaço para as perguntas. Eu recebi aqui duas perguntas, né? Uma para o professor Toller, aproveitando talvez a última menção dele, né? A pergunta é a seguinte: é possível estabelecer que as regulações das redes sociais sigam as regras criminais, ou seja, somente será possível excluir perfis das redes caso haja de fato uma condenação? Yo personalmente soy muy escéptico de la intervención que hoy por hoy está dando vueltas en las redes sociales. Me parece muy paternalista. Me parece que la gente no tiene capacidad de saber lo que quiere o de discutir. Yo personalmente creo que hay buena discusión también en las redes sociales y hay mala discusión.
y hay mucho fighting words, etcétera, pero también hay un inteligente intercambio de opiniones. Entonces, creo que puede haber, por un lado, algoritmos que eliminen fighting words. Eso se podría hacer desde la inteligencia artificial, que cuando una persona insulta a otra, se elimine. Me parece que eliminar perfiles tiene que ser una última ratio después de un juicio criminal donde se demuestra que la persona así como si tú utilizas un automóvil para hacer un raid delictivo robando a gran velocidad de distintos barcos, una de las cosas que hago es confiscar tu automóvil porque es producto del delito y medio del delito. Yo podría, llegado el caso, si un perfil fuera realmente el instrumento para realizar delitos, me lo podría plantear. Pero estar prohibiendo perfiles todo el tiempo como la herramienta me parece totalmente desproporcionado e innecesario. ¿Se puede cometer delitos por las redes sociales? Como se puede cometer delitos en una carta, con un megáfono, en una radio o simplemente hablando en la esquina. Se pueden cometer delitos. Me parece que más que reglas especiales de las redes, hay que aplicar a las redes las reglas generales de neutral content, criminal law, defamation, etcétera, en casos específicos. Yo lo que haría es agregarle el tema del anonimato. Me genera dudas que una persona sin mostrar la cara pueda decir cosas por las cuales no puede haber reproche social porque es imposible encontrarlo. Eso las redes podrían evitarlo y ver el modo de que de alguna manera, si una persona comete delitos comunes por medio de una red, se pueda llegar al autor. Quizás iría por ahí. Just, Well, perfecto. since this is supposed to be a debate and we've Okay. mostly agreed, I will respectfully disagree with the professor. I don't believe I love it. Yes, I don't believe there is something called hate speech, and I'm against regulation of speech. There is, people can say what they want. The idea that we would muzzle and stop someone from speaking out on the street, in a room, on the internet, on the radio, on television, I find that to be too aggressive because I don't know what hate means. I think hate is such a broad concept that, and it's being broadened, that it could just swallow everything. So if I said, I believe that trans women are men, and I'm not saying I believe this, many people in the United States would say that is hate against trans women. And I don't know, is that hateful? Is that a comment about biology? Is that a comment about what public policy should be? But this hate concept, I think, is way too large. So we could say... I wanted to clarify. Yeah, please. I wanted to clarify. I agree 100% with you. Absolutely. No. I am talking about, for example, people that in internet or TikTok say, okay, next Friday at 5 p.m. in this place, we are going to burn this building. We agree. This kind of very specific rhymes. No hate. To me, hate is very dangerous. Not the hate, the prohibition of hate. Pedophiles or whatever. Yes. Acho que incitação à violência. Incitação ao absolutely. crime. A Incitação to commit crimes. Mas eu tenho uma outra, eu talvez encerre com essa, para a gente poder ir terminando. Está dirigida, uma pergunta também feita pelo Tiago Vieira, presidente do IBDR, né? Que também tem uma coluna na Gazeta. Ele pergunta, uma pergunta para o deputado: com a censura sendo arbitrada a partir de critérios subjetivos do julgador, especialmente STF, invadindo até mesmo o espaço da imunidade parlamentar, como o deputado pode realizar seu trabalho se livremente você não teme ser preso? Essa foi uma pergunta forte, só que eu a trago porque foi feito aqui. Mas é uma boa pergunta, uma boa parte da resposta certamente vai estar no 5º painel em que eu participo. Eu mesmo já tive restrição de liberdade determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral em virtude de uma postagem minha crítica ao Ministério Público do Trabalho. Eu posso criticar ações, obviamente, de qualquer membro de qualquer instituição, mas aparentemente o Ministério Público do Trabalho não pode ser criticado sob nenhuma hipótese, porque senão é antidemocrático. Tive o meu post retirado, depois eu soube que inclusive as minhas redes
teriam de ser todas suspensas em virtude daquele único vídeo que eu postei no dia anterior à eleição, e a decisão, aliás, saiu depois do segundo turno da eleição, e eu só tive acesso à decisão de fato de que todas as redes teriam sido suspensas, ou teriam de haver sido suspensas há uns 2 ou 3 meses, porque meus advogados sequer tiveram acesso aos autos no período em que a decisão foi tomada. Então, é um absurdo completo. Nós precisamos viver pisando sobre ovos. Eu tenho essa multa hoje sobre a minha cabeça, essa ameaça de R$20 mil por dia por post que eventualmente eu fizer contra ou atentatória à justiça eleitoral ou Estado Democrático de Direito. Faz parte daquela decisão ainda e segue vigorando. Mas como um deputado pode fazer seu trabalho sem se manifestar? Eu não sei. Eu continuo me manifestando. Se houver consequências, paciência, o que eu posso fazer? Senhores, eu acho que temos todos os casos trazidos, né, nos suscitam muita inquietação, muita dúvida. Vamos tentar que nos próximos painéis também se possa enfrentar algumas delas. Muitas vezes, muitas das inquietações surgem talvez por uma falta de reflexão mais profunda sobre cada um dos princípios. Vamos tentar aproveitar cada um dos painéis para tentar aprofundar e mergulhar em todos eles. Mas eu quero agradecer muitíssimo a presença de todos aqui que estiveram conosco, né, nesse painel e, sobretudo, os nossos insignes painelistas. Muitíssimo obrigado pelas contribuições. Tenho certeza que vai ser de grande força, relevância e inspiração para o país. Obrigado. Muito obrigado.